Boa noite a todos, paz em nossos corações. Esta aula é muito importante, nós já temos alguma noção sobre fluidos, não é? Mas hoje vamos talvez tirar alguma dúvida, ficar mais esclarecidos. Nós falamos fluidos, mas em termos de ciência, o que é fluido? É a fase não sólida da matéria. Sabe quando as moléculas, elas cedem a menor pressão e se movem entre si com muita facilidade? E se ficarem entregues a si mesmas, elas se separam? Isso é que seria fluido. Então a gente diz, por exemplo, fluido de isqueiro, não é? Fluido, não, mas no nosso caso, nós estamos falando em termos espíritas. E em termos espíritas, o que seria fluido? Vocês já tiveram na aula anterior, já deu um toquezinho, não é? O que seria mesmo fluido? Um dos estados do fluido cósmico universal. É uma das transformações pelas quais passa o fluido cósmico universal, essa matéria elementar primeira, não é? Então, é um tipo de matéria ultra rarefeita, muito sutil. Ela é imponderável, invisível e impalpável. Quem quiser conhecer melhor, no livro A Gênese, de Allan Kardec, tanto no capítulo 6 como no 14, a pessoa vai se informar bastante sobre os fluidos. Cuidado, vocês repararam que eu não falei fluido? Não é fluido. Fluido seria um particípio passado do verbo fluir, escorrer. Não é? Então a gente diz assim, que a água fluida, porque ela sofreu uma ação, ela foi fluidificada. A gente diz também que a água flui, poderíamos dizer, escorre, flui. Mas no nosso caso, o substantivo, o nome dessa substância é fluido. Fluido, não é fluido, não é? Nós insistimos bastante nisso porque no movimento espírita se vulgarizou a forma fluido e muita gente ainda fala assim até hoje. Mas vocês estão fazendo o curso de iniciação ao espiritismo e vocês vão falar corretamente, não é? Fluido. Atmosfera fluídica. Vocês lembram que eu falei que o perispírito é tirado da atmosfera fluídica da Terra? São os fluidos que envolvem a Terra, a parte não sólida, né, de substância material do nosso mundo. Uma camada de fluidos. E, mal comparando, nós somos como peixes no aquário, porque nós estamos envoltos em fluidos. Assim como o ar que nos envolve, também estamos envoltos em fluidos. Lá no plano espiritual, os espíritos, porque nós somos encarnados, não é? Então, a rigor, nós somos almas, porque nós somos espírito, mas estamos encarnados. Então, quando a gente fala só os espíritos, significa os que estão libertos da matéria, não é? Então, os espíritos lá no plano espiritual, nessa atmosfera de fluidos em que eles vivem, eles tomam dos fluidos e agem sobre eles. Eu acho que comentei que, por exemplo, nós aqui na Terra estamos envoltos no ar, mas se alguém começar a fumar, ele começa a embaçar o ar. E quando uma pessoa põe bastante perfume, ela também influi, não é? No ar à sua volta. Então, assim como nós influímos na nossa atmosfera de ar, os espíritos influem na atmosfera de fluidos em que eles vivem. Eles produzem modificações. Eles podem aglomerar os fluidos, eles podem dispersá-los, eles podem dar uma forma, moldar alguma coisa com os fluidos.
e dar também aos fluidos alguma característica, alguma propriedade em especial. Allan Kardec chama esse campo de fluidos do lado de lá da vida, ele diz que é a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. Eles têm muito que trabalhar com fluidos ou fazer modificações, neles. Muito bem. Nós falamos que os espíritos agem sobre os fluidos. Mas olhe, eles não vão pegar uma pá para agir sobre os fluidos, eles não vão ter uma colher para mexer os fluidos. Como será que os espíritos agem sobre os fluidos? Pensando e querendo, pensamento e vontade. Que coisa linda, não é? Formidável, pensou, plasmou. Mas também se você não pensa direito e se você não controla o pensamento, já imaginou? O que você fica causando ao redor é uma confusão. Precisa ter aquela disciplina, equilíbrio, não é? Mas é com o pensamento e a vontade que o espírito age sobre os fluidos. Ele não manipula os fluidos. Ele age com o pensamento e a vontade. E ele faz isso sabendo o que está fazendo, de modo consciente? Não, nem sempre. Por que nem sempre? Porque basta pensar e sentir para causar efeitos. As pessoas aqui neste nosso plano, se a gente perguntar para uma pessoa do povo sem maior cultura, sem maior experiência, se a gente perguntar a ele, como é que você respira? Será que ele sabe explicar? Ele vai dizer, é assim que eu respiro, eu puxo o ar, não é? Agora ele sabe o que o ar, o caminho que o ar faz, como ele passa, como ele oxigena o sangue, o trabalho nos pulmões e que a gente expele gás carbônico, eles sabem? Não sabem, mas estão vivendo e respirando. Então, lá no plano espiritual, muitos espíritos também não têm esse conhecimento. Como é a vida lá? Eles simplesmente vivem, certo? Então, às vezes, eles estão agindo sobre os fluidos, mas eles não sabem, não têm consciência plena do que estão fazendo. Agora, outros espíritos agem consciente e voluntariamente. Eles sabem o que estão realizando. Eles sabem como o fenômeno se processa. E bons espíritos agem assim, não é? Nós não estamos falando que só espíritos maus agem consciente, voluntariamente sobre os fluidos. Não, os bons espíritos, eles sabem o que estão fazendo, como agir para obter determinado efeito. Agora, se os espíritos agem sobre os fluidos, eles vão influir sobre o quê? Sobre eles mesmos, porque eles têm um perispírito de fluidos. E está no comando deles, está intimamente relacionado a eles. Então, se aqui na Terra a gente soubesse como é que a coisa funciona, por exemplo, eu tenho raiva daquela pessoa, eu vibrei, eu pensei. Pode ser que eu emiti uma onda mental, que eu emanei alguma coisa desagradável para alguém, mas olha, primeiro eu modifiquei os meus fluidos. Como é que eu emano? Modificando os meus e empurrando. Então, para prejudicar alguém, primeiro eu me prejudico. Não vale a pena fazer o mal, hein? A defesa nossa é não fazer o mal para ninguém. Não nos interessa, não nos convém. É que a gente não é perfeito, de vez em quando a gente escapa, deixa agir de alguma maneira, mas a gente logo procura consertar, com oração, com bons pensamentos, não é? Mas a gente antigamente não sabia disso. A gente pensava que se eu penso e ninguém está sabendo, pronto, eu faço o que quero. Mas a lei divina é perfeita, ela não se deixa enganar. A cada um segundo suas obras. E é isso que a gente está aprendendo com o Evangelho e com o Espiritismo, não é? Então, quando o Espírito age, ele influi sobre si mesmo, seu corpo perispiritual. Mas ele age também sobre os outros, ele chega a atingir os outros.
ele age sobre o mundo fluídico em que ele está. E ele consegue também agir sobre o nosso mundo material, não com tanta facilidade, mas ele chega a influir sobre o nosso mundo material. Por exemplo, causando alguma impressão, alguma alteração fluídica do nosso campo, que às vezes um médium bem sensível, ele percebe aquela modificação, aquilo que o espírito causou no ambiente. Os fluidos em si, eles são neutros, eles não são bons nem maus. Eles são como a água. A água é boa ou má? Ela tem odor? Ela tem açúcar ou sal? Não, ela é neutra. Admirável, né? Essa providência divina, que elemento maravilhoso, solvente, que permite combinação admirável com tantos elementos. Os fluidos, assim como a água, eles são neutros, nem bons nem maus. Eles não possuem características próprias. Mas então, como é que eles adquirem essas características? Como é que eles são modificados? Pelo pensamento e sentimento do espírito. O espírito pensou de determinada maneira, ele causou um efeito naquele fluido, uma alteração, imprimiu certa qualidade. Por isso a gente fala de fluidos bons e fluidos maus. Fluidos bons são aqueles que resultam do pensamento e sentimento nobre, puro. Aquela pessoa emana fluidos bons, aquele espírito emana fluidos bons. Ele só pensa no bem, só faz o bem, não tem nenhum impulso negativo. Então, seus fluidos são muito bons. Esses fluidos são, por exemplo, tonificantes, vitalizantes, são fluidos que dão paz, que causam bem-estar, são os fluidos bons. Agora, fluidos maus quando são gerados por pensamentos e sentimentos inferiores, incorretos, impuros. E os fluidos ficam alterados de uma maneira desagradável. É até bom para a pessoa poder avaliar pelos fluidos. No nosso segundo ano, nós temos as aulas, os exercícios, em que as pessoas aprendem assim, ficar sentindo que tipo de fluido é esse, para saber esse espírito é bom ou não é. É um espírito sofredor, é um espírito necessitado ou é um espírito bondoso, orientador. Então, pelos fluidos, a gente vai conseguir reconhecer a natureza do espírito, não é? Os fluidos entre si, eles podem se combinar, se repelir ou se modificar um ao outro. Eles podem se combinar? Podem. Aqui na Terra, azeite e água não combinam, né? Eles não se misturam. Então, há fluidos que são assim. São refratários um ao outro, eles se repelem, eles não se combinam. E há também fluidos que agem sobre os outros modificando. Nós temos também algumas substâncias aqui na Terra que quando é colocada sobre outra, ela causa uma modificação, não é? Então, fluidos iguais, eles tendem a se combinar. Fluidos iguais por quê? Porque estão originados pelo mesmo tipo de pensamento, de sentimento. Por isso que a gente diz que eles são iguais. Fluidos contrários, eles vêm de fonte diferente, de pensamentos e sentimentos bem opostos. Aí eles se repelem, eles não vão se combinar, eles tendem a se repelir. Fluidos fracos cedem aos mais fortes. Bom, mas esta é uma lei divina, sabe? O bem é mais positivo do que o mal. Na mesma proporção, bem e mal, o bem é mais poderoso. Já é da lei divina, estabeleceu. E também estabeleceu os fluidos fortes, de grande impulso, de grande vontade do espírito, eles tendem a dominar os fluidos em que a pessoa assim, eu quero, mas é um quero desanimado, certo? Não quer mesmo. Então, aquele que quer,
predomina sobre. O impulso é mais forte, né? Mas os bons fluidos predominam sobre os maus. É a segurança, é a margem de segurança maravilhosa. O bem sempre é mais poderoso que o mal. Agora, se faz um tantinho de bem e faz um tantão de mal, aí a proporção não favoreceu. Mas na mesma proporção, ainda o bem um pouco mais poderoso do que o mal. O mal às vezes é um tiquinho maior, mas o bem é muito mais dinâmico e positivo. Então os fluidos bons predominam sobre os maus. Isso é uma segurança, né? Porque as pessoas às vezes têm medo dos espíritos. Ah, não, tem um espírito, aí dizem que mandaram um mal feito para mim, e esse espírito me deixa mal. Vibra você. Você tem toda a possibilidade, vibra você o bem. O mal que ele é não vai resistir ao bem que é você. É que você fica ali sofrendo. Você pensa que o espírito pode mais, você também é espírito. E você está desejoso do bem, você tem a defesa natural. Bem, qualidades boas ou más dos fluidos, elas se reforçam quando o impulso correspondente é repetido, é reiterado. Então se a gente quer fluidos bons, qualidades fortes nos nossos fluidos, nós temos que insistir. Não basta a gente dizer assim: neste momento eu penso a caridade para com todas as pessoas. E daí a pouco eu estou brigando, falando mal e tal. Assim não adianta. Eu tenho que reiterar os tipos de pensamento e sentimento bom, quanto possível. Porque aí os meus fluidos se fortalecem. Não é um fluido assim, é um fluido bonzinho, mas é fraco. Não, é um fluido bom e forte. Tem resistência diante de outros fluidos. Agora, se a gente criou uma condição qualquer, a gente pensou mal, a gente teve raiva de alguém, a gente ficou triste. A gente sabe que não deve cultivar esse estado, mas a gente ficou. E agora, não tem conserto? Tem. Nós podemos sempre modificar os fluidos com novas ações, novos pensamentos e sentimentos. Nós sempre podemos renovar o nosso campo fluídico. E você sabe que a gente influi no nosso próprio espírito e também nos outros, não é? Quando agimos acertadamente, quando pensamos acertadamente. Vamos ver agora para um encarnado como nós, um espírito que tem um corpo material. O perispírito, nós sabemos que ele absorve com facilidade os fluidos do exterior. Por quê? Porque ele também é de fluidos. Há uma imagem que não me parece muito perfeita, mas vamos lá. O perispírito é como uma esponja. Ele tem lugar para absorver fluidos. Ele tem espaço. Ele pode absorver fluidos. Ele absorve fluidos. Porque ele é da mesma natureza e tem espaço dentro dele. É um modo de comparação para a gente entender, como uma esponja, não é? E os fluidos, quando são absorvidos, vão agir sobre o perispírito. O perispírito absorveu. Depende do tipo de fluido, vai causar algum efeito. Se forem fluidos bons, ótimo, reforçou. E se forem fluidos maus? É a mesma coisa que você comer uma comida estragada. Vai causar algum efeito. Desagradável. E além disso, nós espíritos encarnados, o nosso perispírito, se ele absorve fluidos, não fica só no perispírito, vai causar ainda um efeito. No quê? Com que o perispírito está ligado? Com o corpo. Ele não é um intermediário para o corpo? O perispírito recebe a ordem do espírito, passa para o corpo, recebe a impressão do corpo, passa para o espírito. Ele é intermediário. Agora, o perispírito absorveu fluidos maus. Não vai influir no corpo? Vai, está ligado com ele. Não é?
Então, já imaginaram? A gente às vezes encontra uma pessoa, começa a conversar com ela e a gente se sente desagradada. Não é a conversa, sei lá. Eu fico perto dessa pessoa e me sinto mal. Eu não me sinto alegre, eu não me sinto motivada. Eu fico inquieta, eu fico pesado. São os fluidos que a pessoa emana e que nós estamos absorvendo. Aí então tem gente que diz assim: devemos procurar somente a presença das pessoas que são positivas, alegres. Fujamos das pessoas com um clima ruim. Olha a falta de caridade. O que eu tenho que aprender é ficar no meio das pessoas que tem clima bom ou não tem clima espiritual bom, e eu sabendo como me defender e o que fazer de bom. Se a pessoa tem aquele clima sofredor, se eu puder ajudar, vamos ver se eu ajudo, né? Coitada da pessoa, ela vive aquela situação que você não quer aguentar nem um pouquinho. Se você puder, você manda uma emanação boa. Às vezes você não pode ficar o tempo inteiro perto dela, mas é um sorriso, é uma palavra, é uma vibração. Você contribuiu com fluidos bons para a pessoa, não é? Não é fugir das pessoas que são problemáticas. Nós temos que tomar cuidado com a conduta das pessoas, mas temos que ver se as pessoas sofredoras não podem ser ajudadas por nós. Na medida do possível, ajudaremos, não é? Agora, às vezes nós conversamos com alguém, nos aproximamos de alguém, que presença gostosa, que presença tonificante, estimulante, não é? A gente fica com a pessoa conversando. O que ela conversou? Não, nada demais, coisas da vida. Não foi nada do que ela falou, mas é o que ela está vibrando. É o tipo de emanação dela. Né? Atuação de fluidos maus. Se for insistente, se for intensa, vai prejudicar o físico, vai acabar prejudicando o físico. E é isso que nós temos aí, a causa de certas moléstias. Não todas, não é? Algumas são por contágio, outras por deficiência alimentar, uma série de coisas. Mas muitas enfermidades vêm porque a pessoa cultivou pensamentos e sentimentos ruins. Alguns dizem que certos tipos de câncer vêm quando a pessoa sofreu uma mágoa, um trauma, uma ingratidão, um abandono. Tudo bem, é doloroso, mas a pessoa recebeu aquele impacto e ficou curtindo aquilo. Não soube, deixa para lá, com a misericórdia de Deus, vou pensar no melhor, vou ocupar minha mente com coisas boas, vou para a oração, vou buscar reforço fluídico. A pessoa não pensou assim, ela ficou curtindo, naturalmente dando a sua contribuição para os fluidos ainda piorarem e acabaram às vezes provocando doenças que a gente sabe que há doenças que são psicossomáticas, não é? Vêm pelo nosso estado psíquico. Registra o corpo físico, altera o corpo físico. Então, se a atuação de fluidos maus for intensa e insistente, poderá determinar desordens físicas. Às vezes, uma pessoa está sofrendo uma ação perturbadora de um espírito ruim, adversário. E ela não procura, não consegue uma modificação em si mesma para melhor. Então, a ação daquele espírito, se for demorada, às vezes por anos, causa certas sequelas. Vocês vão dizer, nossa, e Deus permite? Não, Deus permite, mas não deixou você sem defesa. Você tinha toda a defesa, toda a possibilidade. Você podia orar, você podia pensar no bem, você podia trabalhar em favor do próximo. Você poderia fazer muitas coisas, mas você preferiu, achou que devia curtir a sua dor e a sua mágoa. Livre-arbítrio seu, mas não é o melhor. Você devia superar, sair disso, ocupar-se em coisas boas, não é? Porque às vezes então vai resultar essa obsessão, por exemplo, essa ação insistente de um espírito mau,
Às vezes demora anos, porque a pessoa não se modifica, não procura socorro, não pensa diferente, continua acolhendo aquele tipo de pensamentos. Então, às vezes, causa até repercussão física. Com o tempo e com a misericórdia de Deus, ela vai se recuperar. Certos casos dolorosos, aquela sequela fica para esta encarnação, não dá para mudar. Mas espiritualmente, a pessoa pode ser socorrida, ajudada, e quando ela vai para o plano espiritual, ela continua se melhorando e aquelas sequelas vão desaparecer. Mas era preferível que não houvesse. Bastava uma mudança de pensamento, de sentimento e de ação. Bons fluidos beneficiam, podem até curar, porque nós estamos falando só dos fluidos maus, dá a impressão que a gente está à mercê dos fluidos maus, né? Não, fluidos bons, nossos mesmos, dos espíritos protetores, como é que o pessoal chama? Anjo de guarda, nós dizemos espírito protetor, não é? A presença deles é de fluidos benéficos, e se a gente busca com o pensamento, se a gente confia, a gente ora, então nós somos abastecidos. Quando nós lemos um livro bom, edificante, quando ouvimos uma música digna, uma música que eleva o pensamento e o sentimento, isto faz uma permuta natural de fluidos, tonifica a gente. Agora, certas músicas não vão tonificar, não, né? Certas músicas vão pôr a gente para baixo. Um tan-tan-tan, leva a gente muito para a animalidade, né? Bem, agora falemos de uma outra coisa que ainda tem relação com fluidos. Aura. Olha, eu não estou falando áurea. Áurea quer dizer dourada, de ouro. Não, eu não estou falando nada de coisa de ouro, não. Eu estou falando aura. E também não estou falando aura que tenha um H na frente, porque aí seria aura de aurir, de sorver, de aspirar. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando A-U-R-A, aura. Que é isso? O que será isso? Nós dissemos que a pessoa com seus pensamentos e sentimentos está sempre emanando. Então, aquilo que a pessoa habitualmente pensa, sente, vai fazer que ela emane uma aura de fluidos. Um tipo de fluidos causa uma impressão, forma um envoltório na pessoa. Porque existe o perispírito, mas ele emana. Então, ao redor se forma uma aura tênue, mas é de fluidos, não é? E esses fluidos têm características próprias nossas. Cada um de nós tem a sua atmosfera fluídica. A gente anda para lá, anda para cá, e nós estamos levando os nossos fluidos para cá e para lá. Emanamos eles formam uma aura. Kardec então chama isso de atmosfera fluídica individual. Cada um de nós. Se tiver um médium sensível, um sensitivo, ele percebe, observando a pessoa, ele vê a emanação fluídica da pessoa. Há uma diferença na aura de um encarnado e de um desencarnado. Por que a diferença? No desencarnado, espírito e perispírito, ele tem corpo material? Não tem. Então, as emanações fluídicas dele são dele espírito através do seu perispírito. Só. Mas nós encarnados? Não. Nós encarnados temos um corpo físico além do perispírito. Então, as nossas emanações, a nossa aura, são o resultado dessa difusão dos campos energéticos do perispírito, mas misturado, mesclado com o manancial de radiações das células do nosso corpo. Então, quem observa a aura de um encarnado, vê que ela é diferente da aura de um desencarnado. A nossa aura tem elementos mais ligados ao corpo. O espírito desencarnado, ele não tem corpo físico, então a emanação dele é só sobre o perispírito. O nosso é sobre o perispírito e sobre o corpo.
Ah, então a nossa aura é diferente.